Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 23 de fevereiro, dia seguinte ao turbilhão de informações que tivemos a respeito do mercado da bola alvinegro, venda do Vitor Sá para a Rússia, demissão do Thiago Nunes, o presidente do Guarani do Paraguai, em declaração à Rádio Monumental, alegando que o Glorioso está devendo parcelas pelo Matias Segovia e que ele, inclusive, estaria pensando em ir à FIFA, pois é. E, além disso, informação do GE dando conta de que, para tentar antecipar a chegada do centroavante Igor Jesus, o Botafogo, além de grana, ainda ofereceu o percentual do direito econômico do atleta para que a equipe dos Emirados Árabes topasse ceder o atacante antes do fim do seu contrato. Além disso, vale destacar que a gente está na véspera da partida entre Botafogo e Audax pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Será que ainda dá para buscar classificação? Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, Fogão, porque realmente tivemos muitas informações. Só que antes de mais nada, te peço por gentileza, deixa seu like, isso é muito importante. Nós estamos agora na reta dos 41 mil, pois é, muito antes do fim de fevereiro, diga-se. Eu estava pensando que só até o último instante de fevereiro a gente teria essa possibilidade de bater essa marca tão importante, só que não. Vocês estão chegando juntos, se inscrevendo, acompanhando os nossos conteúdos e isso me estimula mais ainda a seguir me dedicando, trabalhando para fazer o melhor possível. Então, muito obrigado. Inscreva-se aqui no canal e lembre-se, 11 da manhã tem aquele shorts, vídeo curto aqui no canal. Na hora do almoço, ali por volta de 1h05 da tarde, resenha no Fala Fogão. E às 18 horas, Radar Alvinegro, segunda edição. 4 conteúdos só falando de Botafogo. Dito isso, Fogão, vamos em frente. O primeiro ponto que eu quero destacar é justamente essa partida entre Botafogo e Audax pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O mando é invertido, o jogo vai ser no estádio Newton Santos nesse sábado, às 16 horas, e só tem um resultado possível para o Botafogo, ainda mais considerando a fragilidade do adversário, né? O Audax é a pior equipe do campeonato estadual. O Botafogo deve até entrar em campo com uma equipe bastante modificada, visando, claro, estar inteiro para a partida contra o Aurora no dia 28. Mas ainda assim, mesmo comandado inclusive pelo interino Fábio Matias, que é auxiliar permanente da comissão técnica do Botafogo, o Glorioso tem a obrigação da vitória. Nesse fim de semana, a gente vai ter que ficar de olho nos resultados do Nova Iguaçu e do Vasco. O Nova Iguaçu encara a Portuguesa, que também tem 14 pontos, assim como o próprio Botafogo. E eu ficaria mais de olho nesse confronto, porque o Vasco não joga mais clássico, né? Agora, jogo entre pequenos, quando você pensa que a equipe pequena vai deslanchar, daqui a pouco tropeça. E sendo a Portuguesa que está fazendo uma boa campanha, vai que o Botafogo pode entrar na última rodada, sim, precisando vencer o Fluminense, vencer o Clássico, mas pode entrar na última rodada com chance de classificação. Nesse momento, a gente tem que ser muito realista com tudo. O Botafogo tem maior probabilidade de jogar novamente a Taça Rio. Esse desleixo, essa forma de tratar o Campeonato Carioca tem que ficar para trás no Botafogo também. Você não precisa se matar na competição, mas com a qualidade que a gente tem no nosso elenco, a gente tem que voltar a se classificar de forma regular para a semifinal do Campeonato Estadual. É uma obrigação do Botafogo. O Botafogo no Campeonato Carioca ele não pode ser humilhado, ele tem que classificar para a semifinal e ele não deveria perder jogador. Mas nessa edição, tudo isso aconteceu. 4-2 para o Vasco no Newton Santos, ceder empate para o Nova Iguaçu no fim, depois de abrir 2-0. Jogador machucado, Luiz Henrique, Jefinho, só para ficar nesses dois. E além disso, possível disputa da Taça Rio novamente. Eu realmente espero que para 2025, por exemplo, o Botafogo consiga classificar com tranquilidade. Porque qualidade tem, mas a gente precisa ver o trabalho dentro de campo acontecendo. E por falar em trabalho dentro de campo, claro, estou me referindo aqui a treinador e jogador. Afinal de contas, são eles que decidem
a parada pro Botafogo, né? O Thiago Nunes, você sabe, foi demitido. E alguns nomes estão pipocando aí como alternativas. O Carvalhal, o Sampaoli, na minha opinião, uma grande loucura o Sampaoli, porque o Botafogo nesse momento precisa de estabilidade, precisa de uma liderança forte, de controle de vestiário e de um treinador que tranquilamente seja maior do que os jogadores. Os jogadores precisam realmente entender, olhando para o comando técnico, que ali tem um cara, além de ser muito bom profissional, tem um líder e uma liderança de pulso firme. A gente não sabe ainda quem vai ser o novo treinador do Botafogo. Ainda está cedo, né? Muito recente. E segundo as informações, o Textor, por hora, não tem negociação com ninguém. Mas conhecendo a maneira que o Textor busca treinador, a tendência é que ele defina um alvo e vá atrás desse profissional. Foi assim com o Luiz Castro e foi assim com o Bruno Lage, não é verdade? E olha, quando o Textor vai atrás de um treinador, ele costuma fazer bons movimentos. Ah, Vitor, mas o Bruno Lage não conseguiu fazer um grande trabalho no Botafogo. Mas o Bruno Lage é bom profissional. Às vezes acontece de você não conseguir fazer um bom trabalho em dada equipe. Todos os treinadores acabam tendo isso, não é verdade? Claro, com exceção, por exemplo, do Guardiola, do Klopp, mas aí é uma outra categoria de treinador, verdade seja dita. Mas o normal é o treinador fazer um bom trabalho aqui, daqui a pouco faz 2, 3 ruins, aí volta a fazer um bom trabalho. Esse é o regular. Eu espero que o Textor seja muito assertivo na escolha do profissional. Precisamos, de fato, de uma liderança forte. E, no meu entendimento, mais até do que um treinador, um manager, já que o André Mazzucco vai seguir como diretor de futebol do Botafogo. Honestamente, a mudança deveria ser mais abrangente, mas o Mazzucco e o Textor, né? Tem aquela relação ali que o Textor gosta do trabalho do cara. Então, a verdade é, o Botafogo tem que trazer um manager. Porque aí, sendo um cara que tem um perfil mais abrangente, de realmente ter a chave do departamento de futebol e ele ser o cara que lidera, aí a gente pode ver as coisas no Botafogo dando uma modificada nessa questão da liderança no departamento de futebol. Mas se for um treinador, pelo menos, que tem esse perfil forte, já dá uma amenizada. O que não pode é uma liderança frágil. Isso realmente não pode. E que o novo profissional chegue com humildade, não fique inventando de saída, não ache que é maior do que o futebol brasileiro, inclusive, né? Que respeite o futebol brasileiro, porque chegando com o pé no chão, chegando para fazer do simples ao mais complexo, a tendência é que o Botafogo, com a qualidade que tem em diversos jogadores, eleve a sua produção. E dessa forma a gente possa se tornar competitivo. Agora, claro, a gente tem que falar também de atletas. E no caso, por exemplo, da saída do Vitor Sá, precisamos ir ao mercado para repor essa ausência. Afinal de contas, o Botafogo agora tem como opções para as pontas o Savarino, Luiz Henrique, Júnior Santos, Jefinho. E correndo por fora o Emerson Urso. Mas antes da saída do Vitor Sá, eram 5 ótimas alternativas, com o Savarino eventualmente até podendo ser usado como um meio atacante ali por dentro. Espero de verdade que o Botafogo vá atrás de um outro ponta. E lembrando, temos até dia 7 de março. Não para jogar agora a fase 2 e 3 da Libertadores. Para isso realmente não dá mais tempo, né? Já que a inscrição já se encerrou para essas 2 fases. Mas pensando em sequência de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, é fundamental que a gente possa ter essa alternativa e o Botafogo vai ter que contratar. O Botafogo vai ter que contratar. Eu acredito que além do meio atacante, um ponta, eu iria atrás de um lateral esquerdo, mas parece que o Botafogo não vai fazer isso. E além do Gregory, de repente um segundo homem de meio de campo. Você vê que o Botafogo contrata e a gente continua com a sensação de que precisa fazer mais e mais e mais. Esse é o nível de mudança, de profundidade de mudança que a gente tá vendo, né, de transformação no elenco do Botafogo para 2024. Tomara que realmente o Textor enxergue dessa maneira para que a gente possa seguir ativo aí no mercado da bola. Agora, por falar em mercado da bola, vamos destacar essa declaração do presidente do Guarani do Paraguai, dando conta de que ele está pensando em a FIFA. E quando uma equipe pensa em a FIFA, normalmente
coisa boa não sai daí. Mas pelo menos por hora é uma ponderação. O Emílio Daher, que é presidente do Guarani, para a Rádio Monumental, ele falou o seguinte, abre aspas, o Botafogo está sem pagar desde dezembro do ano passado e em março vencerão 2 das 7 parcelas. Podemos acionar a FIFA. O departamento jurídico está analisando esse caso, mas não é desejado fazê-lo. Estamos esperando. O Daher, inclusive, afirmou ainda, né, que tais atrasos se tornaram corriqueiros no mundo do futebol, mas os clubes depois acabam quitando as suas dívidas. Olha, eu acredito que o Botafogo vai regularizar a situação, ainda mais com os investimentos que tem feito, né, se propondo a pagar direito econômico aqui e ali. Acredito de verdade que isso não vai ser um empecilho e entendo que é muito mais uma questão de fluxo de caixa, de você deixar outra parte reclamar e você ganhar tempo do que outra coisa. Isso realmente é super normal no futebol, não é uma exclusividade do Botafogo. Vale lembrar que o Botafogo, na época, concordou pagar pelo Segovinha, que hoje está no Molenbeek, emprestado até o meio do ano, $1,5 milhão, cerca aí de 7,5 milhões de reais. Né? Foi naquela época que a gente também contratou o Diego Hernandes, mas o Diego Hernandes, que não é utilizado no Botafogo, custou na faixa de 12,5 milhões de reais. Vamos acompanhar esse caso, porque essa história de Botafogo ser acionado na FIFA realmente não é algo que a gente gostaria de ver. Agora, Fogão, ainda sobre o mercado da bola, o GE trouxe a informação de que o Botafogo topou pagar uma grana, né, colocar grana na mesa ali, pelo Igor Jesus, e deixar um percentual do direito econômico, já que é um atleta jovem, são 22 anos de idade. Mas o time do Igor Jesus, o Shabab Al-Ahly, tá irredutível, não aceitou. Eles realmente querem contar com o atleta até o fim do seu contrato. E normalmente a equipe do mundo árabe é assim. Eles não têm essa coisa de estou precisando de dinheiro desesperadamente, minha Nossa Senhora. Não tem essa história, né? Então os caras, eles ficam naquela de, ó, eu tenho contrato com o jogador é importante por aqui, mesmo que eu perca de graça, é isso aí. E o Botafogo, portanto, fica nesse momento apenas com Tiquinho, Janderson e Matheus Nascimento. Pelo menos até o dia 10 de julho, que é quando abre a segunda janela de transferência do futebol brasileiro. Teremos, portanto, aí, pelo menos, ó, uns 4 meses até que a gente realmente tenha o atleta podendo jogar com as nossas cores. Infelizmente de verdade. O Shabab Al-Ahly é o terceiro colocado na Liga dos Emirados Árabes, tem 24 pontos, tá 9 pontos atrás do Al-Wassal, tá, que tem 33, dificilmente vai conseguir conquistar o título da Liga dos Emirados Árabes, mas o treinador gosta muito do atleta e não pensa em liberar. É a mesma coisa o caso do Alan, né? O Botafogo tentou, mas o Al-Ahly nem pensa em liberar o volante, porque é o capitão, é importante. Pelo menos a gente já tem garantido aí 2 pré-contratos para a segunda janela. Então, quando chegar no meio do ano, a gente tem a convicção de que o Botafogo vai se reforçar, que vai chegar jogador aí para a gente poder dar sequência ao trabalho. O ponto mais importante agora, vamos ser muito sinceros, é o treinador. O Textor ser muito assertivo nessa escolha, que de fato seja um profissional que tem bagagem, casca, experiência, que chegue com esse respaldo da diretoria, especialmente do John Textor, né, para que realmente ele possa fazer o trabalho dele. E conforme eu disse, já que a gente não deve ter mudança como no departamento de futebol, né, na figura do André Mazuco, ele vai continuar sendo diretor de futebol, mesmo que a sua liderança nesse quesito de vestiário e tudo mais não tenha se mostrado uma liderança firme, forte, que seja um profissional que chegue realmente com essa capacidade. Se tem uma coisa que a gente não pode repetir em 2024, a gente estava repetindo pensando em 23, é liderança frágil. Liderança frágil nunca mais, cara, de verdade. Porque se você não tem uma liderança ali que se impõe, uma liderança que realmente se faz presente, firme, forte, o vácuo de poder fica aberto. E aí, meu irmão, quando você tem vácuo de poder, acontece o que aconteceu no ano passado. O jogador passando por cima, os jogadores, a gente dá conta, pode colocar na nossa conta aí que a gente consegue. E no fim das contas a gente viu no que deu, né?
Precisamos aprender com os nossos erros, né, Fogão? Precisamos. Enfim, são essas as informações que eu tenho para passar aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e, lógico, volte aqui no Fala Fogão às 11 da manhã e também 1h05 da tarde. Além, é claro, das 18 horas, programação completaça. Um grande abraço e até daqui a pouco.